Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desconta o negro, o peito se aperta na forte emoção. É gol, puxa um leão no meu coração. É gol, puxa um leão no meu coração. Vai chegando o leão da Paulista, e o gramado se faz mais. Olá, amigos Central 3, este é o meu time de botão, numa nova edição falando sobre o Leão. Eu não estou querendo fazer rima, mas naturalmente saiu o Leão da Paulista, a Internacional de Limeira, Associação Atlética Internacional, será a nossa homenageada. O time que virou pôster, o time que virou time de botão de toda uma geração no interior paulista é o de 1986, campeão paulista, e foi o maior título da história do clube, né, do Internacional de Limeira. E a vitória foi feita sobre o Palmeiras na final, uma vitória no Morumbi, depois de uma partida para mais de 100 mil pessoas, o jogo da volta com 60 mil. Para falar sobre esse jogo, sobre essa campanha, sobre esse time como um todo, eu trouxe meu amigo também, jornalista, Paulo Júnior. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Leandro. Valeu pelo convite, um prazer falar desse jogo que marcou o primeiro título do interior, né, na história do Campeonato Paulista, e que é muito interessante ver como a Inter de Limeira se portou, feito time grande no Morumbi lotado, e de fato fez um jogo nem de igual para igual, fez um jogo que ela sim parecia ser grande, frente ao Palmeiras, com 98% da torcida que lotou o Morumbi naquela noite. Você considera a maior zebra do futebol paulista? Eu tenho uma ressalva, porque o Palmeiras vinha num histórico de fracassos, né, que você deve lembrar muito bem como eu. Tem em 85 a derrota para o 15 de Jaú, que tira o time da fase final do Paulistão. Tem em 87 a queda para o São Paulo, também no Paulistão. O Palmeiras vivia aquela fase de que o fim da fila tinha que vir via Campeonato Paulista. Então acho que foram tantos fracassos. Tem um pouco mais tarde a derrota para o Bragantino, emblemática também. Então eu acho que pela série de fracassos que o Palmeiras teve, é até um pouco cruel com o palmeirense, mas foi só mais um daqueles tantos fracassos. Agora, em termos de Campeonato Paulista, eu acho que sim, uma vitória em dois jogos em campo neutro, né, que foi um problema para a Inter, não pôde jogar em casa. Acho que configura assim, uma zebra bastante grande para aquela época. O time da Internacional, que, como foi depois da Copa de 86, ganhou o apelido, inclusive, de Dinamarca, né? Dinamarca de Limeira. Jogou com Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar, que é pai do Bolívar, que jogou mais tarde aí no Internacional, hoje está no Botafogo, e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista. Tato, Kita e Lê, o técnico era o Pepe, e curiosamente esse time começou a campanha perdendo para o Palmeiras, né? Perdeu de 3-1 lá no começo do ano, 23 de fevereiro, Palmeiras 3, Inter 1, e a Inter fez um primeiro turno complicado. Ela conseguiu ser o melhor time do interior na classificação, terminou em sexto, mas não teve sucesso contra os grandes, né, Leandro? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Santos, que seria o vencedor daquele primeiro turno, e só empatou com São Paulo e Corinthians. Então, digamos que até a metade do campeonato não havia nada muito anormal. Era Santos lá em cima, Palmeiras, Corinthians e São Paulo lá em cima também, a Portuguesa, o próprio Juventus, e a Inter era sexta colocada, 7 vitórias, 5 derrotas, era o melhor time do interior, mas não parecia ainda que seria a grande surpresa que ela veio a ser no retorno, né? Já começou enfiando 3-0 no Santos, venceu o Palmeiras no retorno por 1-0, e ela se deu o luxo até de poupar jogadores nas duas últimas rodadas, né? Veja só, um time do interior, nas duas últimas rodadas do retorno, já tinha a liderança do retorno garantida, poupou os principais jogadores, perdeu para Corinthians, perdeu para São Paulo, mas venceu o retorno para ir, por que não, como favorita nas semifinais do Paulistão. E aí a Dinamarca caipira chegou para enfrentar o Santos, né? O Santos, do Serginho Chulapa, na semifinal, em 24 e 28 de agosto, ou seja, no meio de semana e no fim de semana, de novo sem jogar em Limeira, se eu não me engano.
Não sei se o jogo da volta foi em Limeira ou não. Foi em Limeira. Foi em Limeira? Foi. Mas ganhou os 2 jogos, né? Ganhou Ganhou. mesmo em Santos, ela foi vencedora. Né? Ganhou com autoridade, acabou aí num placar agregado de 4-1 e passou bem, né? Passou o Santos, que era o campeão do turno, que tinha um time forte, tinha alguns jogadores ainda do título de 84, e a Inter não tomou conhecimento, fez talvez os melhores jogos, né? A final tem toda aquela tensão, talvez contra o Santos, nas semifinais foram os melhores jogos da Inter naquela campanha. E aí chegamos na final. O Palmeiras, 10 anos de fila, fazendo os 2 jogos dentro da sua cidade, no Morumbi. Primeiro jogo para mais de 100 mil pessoas. E aconteceu o que aconteceu, né? Tem um vilão, né? O grande vilão da história do ponto de vista do Palmeiras é o lateral esquerdo Denis. Mas não... É simplista contar a história desse título só por causa de um erro individual, né? Pois tem 2 detalhes, né? Um de cada lado para a decisão. Do lado do Palmeiras, o técnico Carbone optou por jogar com o Mirandinha, aquele Mirandinha que se tornou o primeiro brasileiro a jogar no campeonato inglês, né? Depois voltou para o Palmeiras. Ele vinha sendo reserva ali na semifinal, no primeiro jogo, e como o Palmeiras precisava vencer a Inter, ele colocou o Mirandinha ao lado de Edmar e Éder. Do lado do time de Limeira, o técnico Pepe tinha 3 jogadores como dúvidas, né? Até a manchete de jornal Folha de São Paulo daquele dia 3 de setembro Palmeiras mantém mistério e a Inter carrega dúvidas. Porque tanto o zagueiro Juarez quanto o meio-campista Gilberto Costa, também o artilheiro do time Kita, passaram ali os últimos dias no departamento médico, poderiam não jogar, acabaram jogando, acabaram sendo fundamentais para aquela final, em que, como você lembrou, o lateral do Palmeiras, o Denis, acaba saindo como vilão, mas a Inter faz um jogo de total controle. Eu acho que em nenhum momento nos 90 minutos parecia que de fato o Palmeiras conseguiria impor uma vitória com autoridade. Chegava com certa dificuldade e o time do interior não, controlava bem a bola, sabia melhor o que queria. Me parecia mesmo ter um time melhor armado, com opções mais bem definidas. E claro, todas voltadas para o centroavante Kita, que artilheiro do Paulistão, terminou o campeonato com 24 gols. Você tá com essa partida bem fresca na memória, porque você assistiu ontem ou anteontem esse jogo. Acho que ninguém aqui é mais indicado que você para pegar uma prancheta, tal qual um treinador aqui, e nos colocar esse time. Como é que jogava essa Inter de Limeira, ou como jogou essa Inter de Limeira na final? O goleiro Silas, né, como você citou, a defesa nada muito de diferente do tradicional, né, os 2 laterais subindo na boa, sem muito exagero, o Pecos bate uma falta na trave, o lateral esquerdo pegava muito bem na bola, e o meio campo, o Gilberto Costa realmente é o jogador que mais me chamou a atenção, dono do time, dono do meio campo, sabe a hora de cadenciar, sabe a hora de proteger uma bola, sabe a hora de enfiar uma bola para o atacante. Então me surpreendeu muito como jogou o camisa 4, o Gilberto Costa, a categoria dele, a capacidade dele de ditar o ritmo do jogo no Morumbi. O João Batista, camisa 10, um bom jogador também, armador, participou bem das jogadas de ataque. E o Kita é o centroavante que acho que todo técnico do interior do futebol atual gostaria de ter, né? Brigador, trombador, oportunista, 24 gols para um time do interior não é pouca coisa. Fez gol na final, né? Foi ele que abriu o placar ali no começo do segundo tempo. Pelas pontas, Tato e Lê. A Inter de Limeira também com esquema de 3 atacantes, bastante ofensivo. Mas eu destacaria principalmente isso, a presença de área do Kita, a capacidade que ele tinha de segurar o zagueiro, de ser um camisa 9 legítimo, fazedor de gol, brigador, de atrapalhar a vida do zagueiro a todo momento. E o Gilberto Costa, pela capacidade dele saber ser um volante mais recuado, saber ser um meia que precisa chegar mais à frente, um meio campista completo, para mim o jogador que melhor atuou ali naquele meio campo da final. Então a vitória foi justa, um time bem montado, um time com boas peças, mas os 2 gols foram no começo do segundo tempo, né? Um aos 5 e outro aos 9. Será que isso indica, tem alguma porção de acaso nisso? Assim, não foi aquela história, né? O gol no começo do segundo tempo, se tivesse demorado mais 5, 10 minutos para sair, de repente não sairia mais, né? O Palmeiras jogando em casa, teoricamente em casa, com mais torcida. O gol aos 5, a gente sabe como o Palmeiras
estava carente de título e tudo mais, foi um gol que desmoronou, né? Acho que o primeiro gol talvez tenha sido realmente o gol do título da Inter. Pra mim foi também, porque apesar do segundo gol ter configurado aquela falha do Denis e o gol do Tato, o gol do Kita, digamos que a bola pinga ali na meia-lua, ele solta o pé, consegue vencer o goleiro Martorelli, e realmente o que se vê é silêncio no Morumbi, né? A própria transmissão da TV Cultura, que eu pude rever ontem, destaca: é hora da torcida do Palmeiras empurrar o time, não se assustar com a perda de mais um título. Porque foi isso que pareceu. Pareceu que a torcida ali caiu a ficha que é mais um título que nos escapa e o nosso time vai ter mais uma geração que não consegue levantar uma taça. O segundo gol, para mim, já é mais consequência disso, de um time mais animado e um Palmeiras mais acuado nessa sede de ser campeão, acabou atropelando um pouco ali a ansiedade. Sem dúvida. Eu acho que o segundo gol, aquele momento de pane realmente do Denis com participação do goleiro Martorelli, é quase que um retrato do que o Palmeiras sentiu com o golpe do primeiro gol. E o Palmeiras, na semifinal, tinha vencido o Corinthians por 3-0, né? Parecia que era um time bom, um time identificado com o Palmeiras, né? Boa parte dos jogadores já tinham feito muitas partidas, ou fizeram muitas partidas pelo Palmeiras. Tinha tudo, realmente foi uma grande tragédia. Talvez o maior exemplo de que os anos 80 foram, de fato, os piores anos do Palmeiras, mais do que os anos atuais, do que o começo do século, né, 2001, 2002, 2003, lá que o Palmeiras teve muito fracasso. Eu acho que essa foi a pior fase do Palmeiras. Você concorda comigo? Eu concordo, e revendo o jogo, para mim, só intensifica essa tese. Você pega no elenco, tem o Jorginho, por exemplo, que terminou a carreira dele no Palmeiras com 373 jogos. Era um jogador muito identificado com a torcida. Tem o Lino, que fez 159 jogos pelo Palmeiras, era campeão paulista pelo Santos e era um dos jogadores que a torcida olhava e sentia: pô, esse cara foi campeão há 2 anos, ele pode ser campeão aqui também. Então, eram jogadores de referência. O lateral direito Diogo tinha acabado de ser titular pelo Uruguai na Copa do Mundo de 86. O zagueiro Amarildo, que faz o gol na final, é contratado com fama de zagueiro artilheiro e corresponde também. O próprio Denis, né, que acaba saindo como vilão, era um jogador que tinha surgido bem, que era um jogador regular, que estava ali no gosto da torcida. De fato, acho que esse time prova que aquela era uma fase negra mesmo para o Palmeiras. Não tinha como ser campeão, porque é aquilo. Se não foi dessa vez, precisava mudar alguma coisa muito drasticamente, acabou mudando, né? Só foi ser campeão em 93. Mas a sua pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida. Igualar o que aconteceu nos anos 80, o Palmeiras vai ter que fazer muita coisa errada, porque passar 17 anos com frustrações desse tamanho, eu acho que é muito difícil de acontecer de novo. E a Inter de Limeira, que não tem nada a ver com isso, mereceu o título. E a gente vai falar com um dos atacantes dessa equipe agora, com o Lê, que inclusive é um cidadão de Limeira, então deve ser limeirense desde menino, e vai nos contar algumas coisas, alguns detalhes que de repente a gente não sabe, coisa de bastidor, como que esse time montava, como que o Pepe treinava. A gente vai ouvir primeiro a narração dos gols dessa partida, do jogo do título, e quando voltarmos já estaremos com o Lê na linha. Tudo bom, Lê? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com você. E a gente está à disposição aí para fazer essa entrevista. Cidadão de Limeira, Lê? Isso, eu fiz uma coisa meio inédita na época, né, do futebol, né? Um cara da cidade, principalmente na cidade interior, jogar no time da cidade e conseguir um título tão importante na ocasião da Inter. E você já acompanhava a Inter desde pequeno ou você não era torcedor da Internacional? Na verdade é que nós temos 2 times na cidade, o Independente e a Inter. E a minha família morava perto do estádio do Independente. Então eu cresci dentro do Independente, né? Até comecei a jogar no infantil, no juvenil do Independente. Depois eu fui transferido para a Inter, né? Numa negociação. E aí fui lá que me consagrei aí definitivamente como jogador profissional. Oi, Lê, aqui é Paulo quem está falando. Uma coisa interessante, né, daquela reta final de Campeonato Paulista,
é que você ali, completando 22 anos, né, acaba assumindo a posição de titular e deixa no banco o Gilson, né? Eu pude recuperar algumas reportagens da época que mostram o Gilson ali até um pouco insatisfeito, né, que acaba perdendo a vaga, um jogador mais experiente, e o Pepe acaba escolhendo por montar esse ataque com você, com o Tato e com o Kita. Eu queria que você contasse um pouco como foi buscar essa vaga de titular tão jovem e formado ali na casa, e como foi essa ida do Gilson para a reserva naquela reta final ali de Paulistão. Pegou de surpresa o Gilson, né? Porque, a verdade, eu vinha jogando já durante o campeonato todo. E o Gilson, nos jogos em casa, o seu Pepe usava 4 jogadores no meio campo. Ele tinha uma estratégia de 4 jogadores no meio campo, com 3 atacantes, 2 pontas. O Tato e o Gilson Gênio para a esquerda e o Kita no meio, nos jogos em casa, quando nós jogávamos em casa. Aí, ele tirava o João Batista e me colocava no meio. Eu era, obviamente, o meia de ligação na época. E nós revezávamos muito disso. Só que, como nós entramos numa reta final do campeonato, ele me achou melhor, por jogar com uma equipe grande, trabalhar com 4 jogadores e eu me coloquei do lado esquerdo do campo, para fazer, como ele sempre falou, a meia água, né? Jogador de meia água, né? E eu tinha essa vigor físico, né? De correr os 90 minutos, e forte ofensivo. Então ele optou, mas pegou muito bem o Gilson, até porque ele achava que pela experiência, pelo passado dele em grandes equipes, ele tinha condições de enfrentar o campeonato melhor na reta final, na decisão, do que eu. Olê, você jogava pela ponta, né? Na equipe e era treinado por um dos grandes pontas do futebol brasileiro. Isso influía de alguma coisa? Ele dava algum tipo de dica para você a esse respeito, em termos de posicionamento? Como que era o Pepe treinador? Ele era um paizão, né? A gente tinha uma amizade, um respeito muito grande. E ele me cobrava, exigia de mim nos treinamentos, principalmente porque ele me considerava um jogador muito forte dentro da área, né? Eu tinha uma noção muito boa dentro da área, de fazer jogada de gol, de rápido. Então ele sempre orientou, domínio de bola, nas entradas, que eu fazia muito bem a diagonal. E o principal que ele queria o título, né? Já que nós estávamos tentando buscar o título, coisa que não estava na cabeça da gente, a gente chegar na final, mas pelo menos jogar uma equipe competitiva na semifinal e a final. E ele me orientou, me deu bastante tranquilidade e confiança, né? Acho que o mais importante pela primeira oportunidade de uma semifinal, uma final, a confiança do treinador, para mim, me motivou muito. E, Léo, o que a gente pode perceber durante a partida é que a Inter em nenhum momento joga como time pequeno, né, diante do Palmeiras. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa preparação, a ansiedade ali para o grande jogo, sabendo que o Morumbi ia estar cheio de palmeirenses, e até uma passagem curiosa que a gente recuperou na edição da Folha de São Paulo, do dia daquela final, de que o treinador, o Pepe, teria ficado furioso ao ver que o almoço dos jogadores no hotel era com base em carne de porco. Você confirma essa história, Lê? Era mais ou menos isso? O Pepe ficou bravo ao ver carne de porco no prato lá dos jogadores? Vamos pela pergunta. A equipe da Inter foi formada mesmo em 85, entendeu? Quando o Éder veio para a Limeira, nós fizemos uma boa equipe. E quando o Pepe chegou em 86, ele pegou uma equipe totalmente competitiva, jogadores que antigamente tinha muita essa fartura de jogadores, hoje não tem, né? Você vê, na época de 85 para 86, veio muito jogador da Portuguesa, Marinho Ran, João Batista, aí veio do Santos, Gilberto Costa, Silas, veio do Grêmio, o Tito, o Tonho, veio do Fluminense, quer dizer, a equipe nossa foi uma escada de jogadores que jogou em time grande, mas que não serviam no plantel daquela equipe, veio para Limeira. E a gente conseguiu manter um bom trabalho. Veio o Juarez, zagueiro central 86, o Pepe trouxe, o Manguinha, e o Kit, quer dizer, 3 jogadores que estão para um time que já estava fechado, justamente conjunto. Então foi uma dessa parte. Foi fácil para ele, mas deu um tempo. Esses jogadores eram jogadores experientes e deu toda uma facilidade, mais ou menos 26, 20, uma idade ótima, né?
uma competição, e fez com que o nosso grupo foi, como se fosse, jogamos de igual para igual, porque esses jogadores também tinham uma grande chance de mostrar para o seu ex-clube ou para o cenário brasileiro também que tinha potencial para se jogar nos times grandes. Com relação ao Pepe, foi o seguinte, né, uma brincadeira, então, assim, na parte, sei lá, a gente fala brincadeira, mas é que alguns jogadores, como veio do Sul, tinham esse hábito de comer carne. Nosso time tinha muito jogador do Sul. E no almoço que jogar e pouco, mas aí sem maldade, sem saber que a gente tava brincando tanto no lado do Palmeiras, sabe? Isso o Pepe, os jogadores aí fez uma brincadeira e ele se doeu, mas foi, sei lá, aquele basta mais foi mais que era uma coisa normal do jogador do Sul, comer carne e pouco. E uma outra história, Lê, que a gente pôde recuperar da época é que você queria voltar logo para Limeira depois da final, porque no dia seguinte era o seu churrasco de aniversário. Saiu esse churrasco? Como é que foi? Não, é o seguinte, quando nós ganhamos do Palmeiras, na segunda partida, era meu aniversário. E aí o seu pai falou, não, agora temos grande chance. Quando nós empatamos o primeiro jogo, aí falou, agora eles deram chance para nós. Agora a gente vai concentrar, então a gente vai buscar esse tiro. Até a princípio, se nós tivéssemos perdido o jogo, uma forma que o Palmeiras tivesse matado no primeiro jogo, aí sim. Mas como nós conseguimos empate, e nós jogávamos pelo empate no jogo seguinte, que era o jogo civil, ele falou, agora todo mundo concentrado, sem festa, se é fazer a festa, você vai para outra semana, que se for campeão, a gente faz mais a festa, se não for, também a gente vai fazer. E, então, foi isso que ele me disse, que na época, a gente, não tem problema nenhum, o aniversário, o mais importante era o objetivo maior, que era o título, mas já estava tudo marcado, infelizmente foi mudado. Olê, a referência técnica daquele time era o Gilberto Costa mesmo ou era o outro jogador, o Kita, o Tato ou mais alguém? Olha, eu vou falar que na palavra do boleiro, do jogador de futebol. A referência do nosso time, o termo de base do nosso time, de saber toda a maturidade da equipe era o Manguinha. O Manguinha é nosso cabeça de área, ele que segurava todas as partes, orientava a saída tanto do Gilberto Costa, do João Luiz, que lateral direito, como o Pepe, lateral esquerdo. Ele tinha uma posição do campo que ele conversava, orientava todo mundo. Então o cara que não aparecia para a torcida, não aparecia para ninguém, mas pro time, para nós lá dentro do campo, ele que orientava tudo, ele que dava todas as informações, como chegar mais rápido, então ele orientava muito. Obviamente o Gilberto Costa, que também era um jogador experiente, um jogador acima da média pela sua experiência e também pela forma de ele ser gesticular, de chutar a bola, de se impor dentro de campo, obviamente para a torcida e para a imprensa em si, ele sempre foi um cara que se destacou, tanto dentro do campo, mas o cara que mais que orientava, que era o cara que dentro do grupo, era o Maninha. E você falou agora há pouco que não esperavam chegar na final, e era até compreensível, né? Eu queria que você me passasse um quadro do começo da campanha, que inclusive foi com uma derrota em frente ao Palmeiras e tudo mais, e qual que era o plano realista que vocês tinham de participação no campeonato, e quando que o grupo passou a acreditar no título? Qual foi o momento? Olha, a verdade, como foi um ano de Copa do Mundo, a verdade foi quando o São Paulo não classificou. O São Paulo, na época de 86, tinha o maior elenco de futebol de São Paulo, ou se não no Brasil. Como muitos jogadores para a seleção, muita renovação, o São Paulo ficou fora daquele quadrangular. Ficou nós, Santos, Palmeiras e Corinthians. Então, para nós, foi uma chance muito grande. Isso nós conversando no dia a dia, não pela imprensa, mas no dia a dia. E quando nós pegamos a semifinal do Santos, que o Santos tinha uma equipe forte, que nós também, como é um cara de Santos, a comissão técnica era muito pessoa lá de Santos, ligada ao Santos, obviamente ajudou muita gente, que o próprio Gilberto Costa, que era do Santos, o Silas, o goleiro, que era do... Então, nós, como tem um grupo de jogadores, isso ajudou muito a gente, entendeu? Então, eu acho que a gente amadureceu durante o campeonato, que manteve uma série de invictos também naquele ano. Então, o nosso time era um time bem competitivo. E a maior, sem dúvida, foi a virtude, foi o São Paulo não se classificar entre os quatro. E, Lê, depois daquele título, você vai jogar no próprio São Paulo, que, como você citou, era um dos melhores elencos do Brasil.
acaba assumindo ali a posição de centroavante que era do Careca, né, um jogador fora de série, um dos melhores centroavantes aí do país, e você marca até gol em final de Campeonato Paulista contra o Corinthians em 87. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, onde foi a sua melhor fase, se foi nessa temporada no São Paulo mesmo, e como que depois você acabou rodando por vários clubes, até encerrando a carreira de certa forma cedo, né? Se eu não me engano, aos 32, 33 anos. Eu acabei o Campeonato Paulista, né? O Pepe foi para o São Paulo, e ontem ele pediu minha contratação. Aí o pessoal do São Paulo veio, a Mineira, me contratou. Eu cheguei lá, como você disse, né? São Paulo, grandes jogadores, o Falcão, tinha retornado da Itália, Oscar, Dario, Nelson, Careca, mesmo o Careca estava no São Paulo na época ainda. Nós fomos campeões brasileiros e acabamos de chegar no São Paulo, fazendo parte, treinamento. Então foi uma coisa que amadureceu muito o meu trabalho, meu futebol. E depois o Careca foi negociado, e o seu Pepe me deu essa chance de jogar como atacante, e já tinha uma facilidade. Eu falei ali no começo da Inter, ele me conhecia, que eu tinha uma facilidade de fazer gols e dentro da área muito bem em colocação. Eu dei conta, eu acho que o São Paulo é um time que o atacante sempre vai ter chance de gols. É um time rápido, joga com jogadores, com velocidade, e era o que eu dei forte. Aí eu peguei na ocasião o Miller, né, na época, um jogador rápido, inteligente, chegando o Sidney pela esquerda, chegou o Edivaldo. Então foi um dos times que eu joguei, de grandes jogadores, nível de seleção brasileira. E depois, acho que foi o maior momento, até para minha afirmação, né? Como você sai de um time pequeno para um time grande, você confirma o seu potencial, seja titular, dando título, fazendo gol da final, isso torna-se você um jogador considerado de prestígio nacional. Então foi isso que eu dei essa sequência, fui para a Portuguesa depois, fui para o Internacional e consegui títulos, e tive teste mineiro também. E depois eu fui para fora, para o Japão, futebol japonês na época, que no Brasil, infelizmente, o jogador na época tinha que sair para fora para tentar fazer uma vida financeira melhor do que no futebol brasileiro, que é um pouco deficiente o salário em termos de jogador de nome. Foi onde que voltando no Japão, eu encerrei a carreira. Então, a minha trajetória mais ou menos foi consagrada nisso aí, entendeu? Uma grande responsabilidade sua substituir o Careca como centroavante, e você foi bem sucedido nisso. Agora, assim, a gente pesquisou, acompanhou alguns jogos aqui dentro de Limeira e chegamos a uma conclusão que eu quero ver se você concorda, tá? O centroavante da Internacional, o Kita, confere? Ele era meio grosso, fala a verdade. O Kita, fazer um 2 com o Kita era complicado, né? Você dava uma bola e ia um só, né? A gente brincava assim, né? Mas ele dentro da área, ele tinha um posicionamento, ele sabia definir tanto de cabeça, que é um jogador, escorar bem a bola. Mas eu não sei o que você falou, um jogador que é finalizador, né? E naquela época do futebol, o centroavante era mais ou menos um estilo assim, mais físico, né? Depois dos anos 80 que caiu que parou o jogador mais de área e sim o jogador mais rápido. Aí podemos falar que quando eu cheguei, eu, Bebeto, Romário, outros atacantes que vêm aí de grande nome, mas da década de 70 para final, pro começo de 80, o Brasil era um jogador de área, né? Um jogador Sérgio Chulapa. Então, um jogador. Mas o Kita, ele soube fazer em Mineira, na Inter, principalmente, uma grande facilidade. Até hoje é o atacante mais dilatado da Inter, na história da Inter. É possível fazer algum tipo de comparação entre ser campeão por um time do interior e depois ser campeão por um time da capital e de massa e de torcida, né, de milhões de torcedores? É possível você fazer uma comparação entre essas duas felicidades, escolher uma em detrimento da outra, ou você não consegue fazer essa comparação? Olha, é difícil porque a gente joga, né? A gente não está na parte do torcedor, né? Hoje, se falar eu sendo um torcedor, depois que eu parei de jogar futebol, fica mais fácil. Mas como jogador, todo título é importante, né? Vou falar da Inter Limeira, o primeiro título meu era da cidade, pelo amor de Deus. Mas com o São Paulo, você fazer o gol da final, num time como o Corinthians, o rival,
entendeu? Então também uma coisa que marcou e marcou na história dos torcedores. Eu com 1,70m fazer um gol de cabeça na final com um meio de zagueiro de 1,90m, 85, quer dizer, ninguém imaginaria, e até hoje surge o comentário que pode na defesa do Corinthians tomar um gol de cabeça do Rio. Então ficou marcado para a história uma das coisas, mas de dificuldade, obviamente a Inter teve muito mais dificuldade, até pelo nível do clube, de adversário como o Santos na semifinal, depois Palmeiras na final. E agora o São Paulo, aquele esquadrão dos anos 80, que todo clube, nem o reserva do São Paulo seria titular de grandes clubes do futebol brasileiro. Então, para mim foi importante agora a dificuldade. Agora eu acho que a Inter teve, você se tratar de um time pequeno, num quadrangular só tinha time grande. Lê, Paulo falando de novo, vou fazer a última pergunta da minha parte já. Eu queria saber o que você curte assistindo futebol hoje. Você jogou de centroavante, foi ponta esquerda, foi meia esquerda em algumas situações. Nessa função aí, nesse setor do campo, com essas características aí que você desempenhou muito bem na sua carreira, quem que você curte assistir hoje? O que tem te enchido os olhos aí no futebol, seja aqui no Brasil ou lá na Europa? Olha, na época que eu jogava futebol, eu tinha um zagueiro que jogava, que eu primeiro fiquei na conta aí, né, que era o Bolívar e o Beto Lima, na época era os zagueiros temidos aqui do interior, né? Bolívar pela sua força física, pela sua inteligência, mas é um jogador que viril, sempre visando nunca desleal. E ele me falava no treino, quando você for pra cima, vai pro gol, não faça nada de querer fazer aquilo limpo, que eu vou mandar você pro alambrado. E a gente entendeu que o jogador de futebol tem que pisar o gol, o atacante, né? O cara tem que sempre cortar caminho, fazer a jogada direto pro gol. Então hoje, a gente não tem que falar, né? Não tem só exaltar o trabalho do Neymar. Ele faz aquela coisa, mas ele sempre faz as coisas pro gol. Prova disso o último jogo contra o São Paulo, ele pegou uma bola do meio da rua, deu a volta e foi lá pra dentro do gol, quer dizer, ele sofreu o tempo. Então é um jogador que a gente admira, esse tipo de jogador, que joga pro gol. Entendeu? Obviamente ele tem umas coisinhas também, a idade, e também do que o nível que ele está hoje é bem dos demais. E eu tenho aquele jogador de São Paulo, o Lucas, que hoje está no Paris, é um jogador que eu admiro também, é um jogador tipo de perfil que a gente tinha na época, que a gente ia sempre ao gol, direção ao gol, entendeu? Então eu gosto desse perfil de jogadores que buscam fazer uma coisa mais rápida, mais simples, e que o jogo mais belo e mais lucrativo para a sua equipe. Olê, desde já agradeço aí a sua participação. Para fechar o nosso papo, eu vou fazer uma provocação, você me perdoe, pelo sentimento que você deve ter pela Inter de Limeira, mas ela infelizmente passa por um momento difícil, né? Cabia você hoje no time, né? Nessa idade, do jeito que você está hoje para jogar na Inter de Limeira. Não, tem aquele negócio, a gente perde, a gente anda em bicicleta com 25 anos de idade e depois nunca mais aprende, né? Então, jogar futebol acho que é a mesma coisa, né? Você vai perder o tempo de bola, você está sem treinar e tal. Mas o nível de futebol hoje, infelizmente, não é que está caindo, pelo contrário, é um nível bom, só que nós vamos ter escassez de jogadores, nós não temos hoje uma grande, porque antigamente, nos anos 70, 75, 80, os clubes grandes tinham excesso de jogadores e emprestavam para o interior, e os interiores faziam umas excelentes equipes, juntamente com os jogadores jovens, e revelavam jogadores. Hoje não temos. Se um time pequeno for pegar um time grande lá, prestar jogador, os times velhos não tem jogador demais. O plantel dos times grandes é muito, vamos falar, são pequenos e escasso de potencial. Então eu acho que um trabalhinho bem físico em um mês, 2 meses, dá para pelo menos o governador da equipe, acho que dá para fazer essa divisão que está aqui, mas pelo menos um gol por jogo dá para fazer, viu? Tá certo, Lê. Muito obrigado aí pelo papo que você teve aqui com a gente. Parabéns pela campanha, parabéns pelo título com a Inter, pela carreira como um todo. E muito obrigado. Eu agradeço. Qualquer coisa a gente agora para falar do futebol, principalmente, né, um passado um pouco meio distante, né, que fez lá 2013, já é um tempo já bem. Mas eu fico feliz da lembrança e estou à disposição que qualquer assunto de falar no futebol, a gente está aí. A gente milita, hoje eu milito no futebol, trabalho também com futebol. Então eu agradeço a oportunidade e fica com Deus.
Valeu, Lê. Grande abraço. Tá aí, Júnior. Inter de Limeira, Lê, cidadão de Limeira, contou algumas histórias interessantes e confirmou o que a gente já suspeitava. O Kita não era um centroavante de muitos atributos técnicos. E confirmou também que era torcedor do Independente de Limeira, né? Na infância. Ficou um pouquinho ali, mas acabou sendo criado no rival. Apesar que, enfim, a gente conhece bem a rivalidade do interior, tem outra esfera, né? Jogava bola ali no Independente, acabou se dando bem na Inter. Mas é legal, né? Imaginar que um cara de 22 anos, revelado na casa, tá no título mais importante da história do clube, que provavelmente vai ser o mais importante, pelo menos por muitos e muitos anos, enquanto o futebol estiver nessa conjuntura atual. Não dá para imaginar, infelizmente, a Inter de Limeira brigando por um título estadual, né? Sem dúvida. E como certamente um pessoal de Limeira estará ouvindo a gente por causa desse programa, a provocação vale e tudo mais, mas eu realmente adoraria ver a Inter de Limeira tal qual ela era na minha infância, no começo da década de 90, no fim da década de 80, que era um time encardido, um time realmente era sempre bom. A história está aí, né? A gente tem que relembrar a história, e a Inter de Limeira marcou a sua história. Esse título talvez tenha sido o grande momento, não só da Inter de Limeira, mas do futebol do interior, né? Mais tarde veio o título do Bragantino e tudo mais, mas pioneiro foi a Inter de Limeira. Foi, e acho que de certa forma ela é isso mesmo, né? É aquele campeonato estadual de Davi contra Golias mesmo, de todos os times do interior querendo beliscar vitórias contra os grandes. E a gente até passou aqui pela campanha, né? A Inter de Limeira no segundo turno não perdeu, né? Venceu o Santos, venceu o Palmeiras, foi com moral, depois venceu o Santos de novo na semifinal em plena Vila Belmiro. Então é legal ver como o título dos pequenos passa por vitórias emblemáticas, vitórias grandes sobre os grandes clubes da capital, e o ápice disso é ter segurado o Palmeiras, como o Lê falou. Imaginar que diante de 100 mil pessoas o time segurou um 0-0 no Morumbi no primeiro jogo, e o que deu moral, né? Imagina o que foram aqueles 3 dias ali entre o primeiro e o segundo jogo para o torcedor da Inter, né? Imaginar que se a gente já segurou 100 mil no jogo de ida, por que não no mínimo mais um empate ou beliscar uma vitória? E acho que o surpreendente foi a autoridade com que o time conseguiu vencer o Palmeiras. Isso aí, Paulo Júnior. E a Inter de Limeira, de acordo com o site oficial, inclusive, do clube, faz um pouco de uma cronologia depois do título de 86 e culpa uma parte do que está escrito no site, na decadência do clube no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, a era Collor. Isso é curioso. Fala que o governo Fernando Collor de Mello confiscou a poupança que o Internacional tinha conquistado ao longo dos anos 80, e o time nunca mais se recuperou disso. Depois veio essa nova era do futebol, onde os times do interior são asfixiados, né? E aí acho que não teve mais volta mesmo, né? Fica complicado para se reerguer, e bate de frente com esses novos clubes, né? Como você citou, enfim, novos... Os Audaxes da vida. Eles e todos os outros clube-empresa, né? Que é a palavra da moda. E realmente fica um pouco complicado. Houve-se até muito falar a respeito de fusões, né? Já tentaram fazer Comercial e Botafogo virar um Ribeirão Preto, já tentaram juntar estádio de Guarani e Ponte Preta. Eu, pessoalmente, acho que essa não é a melhor saída, porque não vejo por que um clube sairia tão mais fortalecido do que 2 clubes com camisa, história, torcida e tradição. Mas é uma situação meio delicada, daria para passar um programa só falando dessa situação. De fato, a gente vê em mais de um Campeonato Paulista clubes que têm ali um ou outro lampejo, podem de repente se classificar, mas imaginar que um clube dessa dimensão, um clube que vai ter 2% de torcida numa final vai ser campeão, é um pouco surreal para o que está acontecendo no futebol atual. A gente vê aí Corinthians e São Paulo, por exemplo, nadando de braçada com times reservas no Campeonato Paulista. A disparidade eu acho que está crescente, e a tendência é que seja maior ainda nos próximos anos.
frase que eu vou repetir em todos os programas. Você que está ouvindo a Central 3, apoie o time da sua cidade sempre, antes que alguém ocupe o espaço desse seu time, do time da sua cidade, e transforme-o em um time de empresário, em um Audax da vida. Paulão, muito obrigado pela sua ajuda aqui, pela sua participação. Espero contar contigo aqui mais vezes. Valeu, Leandro. Convidando, a gente está aí. Claro, a gente não falou muito disso, mas o Lê também passa um pouco por uma frustração familiar, né? Meu pai deve ter chorado muito com essa final e, de certa forma, passou por um histórico aí de uma família palmeirense. É legal ter relembrado esse jogo e entendido um pouco, né, por que os anos 80 foram tão sombrios para o Palmeiras e por que nessa época o futebol dava espaço para times como a Inter de Limeira. Um prazer participar e um prazer também ter batido esse papo aí com o Lê. Valeu, Paulo. Obrigado a você que nos ouviu e já está convidado para a próxima edição, Meu Time de Botão. Um grande abraço e até a próxima. Levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desponta o viver, o peito se aperta na forte emoção. É gol, o chuleirão do meu coração. É gol, o chuleirão do meu coração.